Bom, todos sejam bem-vindos a mais um encontro aqui desse nosso grupo de estudo, né, chamado Genibes, que faz parte da rede NAPEM também. Então, estudos aí direcionados à neuromodulação e principalmente também na relação disso com outras áreas da saúde, a psicologia, né, uma delas. Né, comentando que a Rede Napen tem, né, promove aí cursos de treinamentos de neuromodulação não invasiva, tem um em andamento agora nesse momento. E o nosso estudo de hoje, né? Bom, primeiro me apresentar aqui, eu sou Carlos Henrique, eu sou psicólogo e muito interessado nessa relação da neuromodulação não invasiva com o nosso trabalho em psicologia, né, com a área da saúde mental especificamente, os transtornos mentais. E hoje, né, dando continuidade até a duas excelentes apresentações que a Suzana fez sobre esse artigo aqui, falando sobre neuroplasticidade, synaptic plasticity and mental health, methods, challenge and opportunities, que foi apresentado em duas partes, né, trazendo luz para a gente sobre a neuroplasticidade, a atuação da neuromodulação não invasiva nesse processo, o funcionamento cerebral, os desafios para uma melhor compreensão, o que a gente avançou, o que ainda é necessário avançar. E numa dessas partes desse artigo, faz-se menção à terapia cognitivo-comportamental como um dos métodos terapêuticos, das práticas terapêuticas, que também bem atua nesse processo da neuroplasticidade, né? E como é uma área de muito interesse da minha parte, né? Mesmo porque eu atuo com a terapia cognitivo-comportamental na minha prática clínica, é, o eu peguei essa parte do texto e procurei dar uma ampliada nela, né, uma estendida nela, para dividir com vocês a visão da terapia cognitivo-comportamental nesse processo. Então, eu vou dividir aqui o meu momento, nessa meia hora que eu tenho aqui, em três partes. A primeira parte apresentando muito brevemente o que é a terapia cognitivo-comportamental, principalmente para quem não é da área da psicologia, né, da psicoterapia. Num segundo momento, trazer o que esse artigo especificamente fala sobre o que é observado na atuação da terapia cognitivo-comportamental no que se refere à neuroplasticidade e os resultados disso, né, principalmente os benefícios, e numa terceira parte aqui uma reflexão, né, fazermos uma reflexão sobre esse diálogo aqui que eu pretendo trazer para vocês. Então, vamos lá, minha gente. Terapia cognitivo-comportamental. Foi uma terapia desenvolvida por um psicanalista, o Aaron Beck, que fez a passagem agora, recentemente, aos 100 anos de idade. Ele, um psicanalista, psicanalista, que num certo momento ali pela década de 50 se interessou em trazer ali, em testar alguns preceitos da psicanálise, ele era psicanalista, como comentei, à luz da ciência. Nesse momento, ele se deparou com um fenômeno que lhe interessou, que foi o fato de observar que algumas impressões que pacientes deprimidos dele tinham, e pacientes de uma forma geral, influenciavam no humor que eles estavam apresentando, independente do fato narrado em si. Então, ele percebeu que, opa, temos alguma coisa aí. A significação, a interpretação, a impressão que o sujeito tem de si diante daquela situação, que é um processo cognitivo, né, isso está claramente influenciando nesse estado de humor do paciente, e não necessariamente a situação que ele vive. E aí ele, né, nos seus estudos, entendeu que esse processamento de informação, essas cognições resultantes, muitas delas não conscientes, era um ponto interessante para estudo. E aí, né, nesse momento, ele derivou o trabalho dele da psicanálise, que é uma área psicodinâmica muito interessada nas motivações inconscientes, para processos conscientes, as cognições especificamente. Antes, eu preciso fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo ver o slide como um todo? Tem alguma coisa na frente do slide?
Sim, dá para ver todinho. Ah, ótimo. Aqui eu coloquei aqui vocês aqui na minha tela. Então vamos lá. E aí, como que a TCC desenvolveu? Na medida que eu for brevemente apresentando isso, já há um convite que vocês façam uma reflexão desses processos descobertos, explorados e técnicas desenvolvidas com a parte fisiológica, neuroquímica, estrutural do cérebro em funcionamento, que é muito do que a gente vem estudando nesses nossos encontros, né, ao longo desses encontros. Então, no desenvolvimento da TCC, ali, a partir de 1950, né, mais ou menos, o Beck, então, ao observar esses pensamentos que eram frutos de um processamento cognitivo, ele identificou o seguinte, que o pensamento distorcido ou disfuncional influenciava o comportamento e o humor do sujeito. Quando a gente diz pensamento distorcido, é aquele pensamento que tem-se quando diante de uma situação e a compreensão desse evento se dá de uma forma exagerada, de uma forma intensa, de uma forma ali inadequada, equivocada, e se gera, desconforto no sujeito, a gente pode dizer que a interpretação, que o pensamento dele foi distorcido com relação a uma observação mais objetiva da realidade, mais alinhada com a realidade e que esses pensamentos, eles seriam comuns a todos os distúrbios psicológicos. E aqui a gente já pode fazer uma observação, né. Por exemplo, pessoas em estado depressivo costumam fazer uma leitura do mundo, das situações de uma forma geral, uma leitura tendendo à negatividade e ao pessimismo, de uma forma geral, o que já nos revela uma condição limitada e rígida de pensamento, em detrimento de toda uma possibilidade mais ampla. Pessoas com um transtorno de ansiedade, por exemplo, tendendo a gerar significações ali aonde que a situação ou as situações com as quais ele se depara, são ameaçadoras e ele não encontra nele uma capacidade de lidar com isso. Só que isso acontece de forma automática e muitas das vezes o sujeito só se dando conta ali da emoção que ele sente, né. Então, né, tendo observado esses fenômenos, né, essas cognições específicas, ele começou a atuar, nesses pensamentos, terapeuticamente direcionado a essas significações e percebeu que quando alguns pensamentos eram modificados, eram, eram refeitos, fruto de uma análise lógica pelo paciente, o paciente melhorava nos seus sintomas. E quando essa modificação era relativa a crenças estruturais que o sujeito tinha, a melhora era duradoura. E a partir daí, ele entendeu que ele tinha um fenômeno interessante na mão e começou a desenvolver a teoria da terapia cognitiva, né, hoje chamada de terapia cognitivo-comportamental, e, né, desenvolveu um grupo de técnicas e um conjunto de técnicas e amparado por pesquisas que conferem aí eficácia da TCC para muitos transtornos. E aí, nesses estudos, ele identificou níveis de cognições, pensamentos automáticos, que é uma cognição mais superficial sobre as coisas, do tipo, não vou conseguir, aquilo é muito difícil, né, não gostam de mim. Crenças intermediárias, que são regras que a gente aplica na vida, do tipo: "Se não sorriem para mim, é sinal que não gostam de mim. Se eu não tirei 10, é sinal que eu não sou competente". Regras que nos conduzem e crenças centrais, que são aquelas ideias, absolutistas que nós temos sobre nós, né. Como, por exemplo, imaginem vocês diante de uma prova, né, um concurso, uma ansiedade, fruto de um pensamento: "Será que eu vou conseguir?", né, "Se eu falho aqui é sinal que eu sou incompetente ou incapaz", né, porque no fundo a gente traz uma ideia sobre nós de não sermos capazes, uma autoimagem, denominação que temos de nós mesmos, né. E aí, trabalhando em cima disso, o Beck percebeu que a cognição era a chave para os transtornos psicológicos e que envolve a dedução nossa sobre o mundo, porque a gente sempre busca, procura uma previsibilidade e um controle. E ele alterou um paradigma da época em que, por exemplo, a depressão não seria um transtorno emocional, mas um transtorno do pensamento, a forma como a gente
interpreta as situações. E aí, eu trago aqui para vocês o princípio básico das TCCs. Por que TCCs? Porque foram se desenvolvendo ao longo do tempo vários estilos de atuação, aonde que, se elas seguem esses preceitos aqui, elas são incluídas sob o guarda-chuva da terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, é importante dizer que a TCC considera a primazia da cognição sobre a emoção. Primeiro nós significamos para depois acionarmos uma emoção. Teorias da emoção trazem algumas ideias em oposição ou diferentes dessa visão, como, por exemplo, a nossa retina. Ela registraria uma situação, acionaria ali o nosso sistema límbico, que acionaria, né, a nossa reação diante de algo, a partir daí uma cognição ocorreria. A TCC aceita dialogar com isso, mas para o seu desenvolvimento ela partiu da primazia da cognição ocorrendo anteriormente à emoção. E aí a história se daria da seguinte forma: o nosso pensamento, como eu comentei, disfuncional, desalinhado com a realidade, ele influencia a nossa emoção e o nosso comportamento. A cognição ela pode ser identificada, monitorada, observada, né? Num processo de metacognição, de observarmos, de pensarmos sobre o nosso pensamento e, sob técnicas terapêuticas, a alteração da cognição altera a emoção e o comportamento. Então, dentro desses preceitos, a gente entende ali o direcionamento, o posicionamento das terapias cognitivo-comportamentais, né? E é importante dizer que a nossa relação com o mundo ela é intermediada pelos nossos processos cognitivos. Somos seres com potenciais cognoscentes. Nós, ao nos depararmos com algum fenômeno que seja um acontecimento, um telefone que toca, alguém que fala conosco, nós observamos essa situação e processamos sobre essa situação, sobre esse evento, trazendo conteúdos da nossa memória, expectativa, traços de personalidade, crenças arraigadas em nós, e nesse processo de interpretação do fenômeno externo, né, a gente faz o que a gente vai dizer, leitura e contato com a realidade. Então, nós temos entre nós e a realidade objetiva, olhando até por um viés filosófico, o processamento dos nossos esquemas cognitivos, aonde as nossas crenças, ideias, as nossas visões de mundo, elas vão ser a lente com a qual a gente vai entender com o que a gente se depara, tá? E aí, só trazendo um exemplo didático aqui da TCC, imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma crença central, né? Eu sou incompetente. Eu trago essa ideia global de mim, muitas das vezes ali oculta e não tão clara para mim. Como que ela se desenvolveu, né? Ah, quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu levava muita bronca, escutava muito frases dos meus cuidadores, do tipo: você não faz nada direito, né? Eu não aguento mais você, né? Só faz coisa errada, né? Você é um idiota, algumas coisas assim. E eu tinha os meus 3, 5, 6, 7 aninhos e escutava essa referência do mundo, essa referência humana, né, do mundo, sobre o eu ser. E fui gerando essa compreensão sobre eu no mundo e posso gerar essa impressão. Não é uma regra geral, mas a dinâmica se dá assim. E a partir daí, eu passo a ficar mais seletivo para o mundo para compreender e confirmar isso que eu primeiro aprendi sobre a minha pessoa. E o nosso olhar pode ficar seletivo. Eu dou mais ênfase e atenção àquilo que dá errado, do que aquilo que eu faço certo, porque eu tenho algo já que me acende, que me aciona por dentro, que é essa crença que eu desenvolvi sobre a compreensão do meu ser no mundo. E assim é como a gente se vê, assim é como a gente se entende, né? O que a gente acha que é, o que a gente entende que é, foi uma ideia que a gente construiu sobre o nosso ser. E se é uma ideia, é uma hipótese, tá? Isso é bastante importante. E aí, eu tenho crenças intermediárias desenvolvidas. Se eu não entendo, estou diante de um texto, né? Observem ali, no canto esquerdo, situação, ler um texto, um artigo, por exemplo. Eu aciono uma crença intermediária proveniente da crença central.
Se eu não entendo esse texto de imediato, então eu sou burro, né? E quando eu me deparo com um texto, com possivelmente conscientemente, eu aciono pensamentos automáticos, significados da minha pessoa diante do texto. Isso é muito complicado, eu não vou entender, eu não tenho capacidade de entender, e automaticamente eu aciono uma emoção, ansiedade. Eu tenho comportamentos, evitação daquilo que me aciona um desconforto, e eu posso ter reações fisiológicas também, como, por exemplo, um peso no abdômen, né? Essa parte de baixo, principalmente as reações, elas tendem a ser mais conscientes. Os pensamentos automáticos, eles estão acessíveis à nossa observação e eles provêm da nossa relação com a situação, no caso, ler o texto, mas eles têm o nascedouro deles, a vertente deles da nossa crença central e crenças intermediárias, tá? E, né, diante dessa visão, né, desse desenho esquemático de funcionamento, a TCC trabalha com técnicas básicas, né? E nesse momento a gente começa a atuar com a lida com as cognições, processos cognitivos, o nosso córtex em funcionamento, o sistema límbico também. Então, só recolocando aqui, cognição são pensamentos, hipóteses testadas, fruto de um funcionamento fisiológico, acionados e motivados pela nossa sensibilidade dos órgãos sensoriais, eu aciono o meu aparato nervoso e, fruto disso, eu tenho um conteúdo subjetivo, um conteúdo mental, um pensamento, uma crença, uma impressão que pode acionar uma memória. Tá? Então, aí a relação do conteúdo subjetivo psicológico com o nosso organismo. Técnicas básicas. Questionamento socrático. Lá atrás, na época de Sócrates, ele tinha e aí a gente já começa a observar como que a neuroplasticidade pode ocorrer. Sócrates tinha o seguinte estilo: dando aula para os seus pupilos, né, para os seus seguidores, ele não dizia o que era, ele não mostrava para as pessoas as verdades e não dava o conhecimento. Ele ia fazendo perguntas estimuladoras, direcionadas sobre um certo tema, para que a pessoa fosse desenvolvendo dentro de si, com a sua capacidade e até mesmo com conhecimento já dentro dele, a construção do conhecimento. Como, por exemplo, um exemplo básico aqui, quando você olha para o céu, você vê o quê? Né? Entendi. Essas formações brancas, né, o que você acha que elas são feitas de quê? O que você já viu similar a elas? Quando você está diante delas, o que você vê ocorrer? E o sujeito tinha ali a compreensão desse exemplo muito simplório aqui, que a água da chuva era proveniente da condensação. Então, esse é o questionamento socrático, e vocês percebem o quanto isso é uma incitação o cérebro a criar novas associações, conexões, buscar informações. Uma outra técnica também é o desafio de pensamentos automáticos. Vocês lembram que eu comentei sobre o fato de nós termos pensamentos quando em depressão, eu não vou conseguir, né? Eu não sou bom. Desafio dos pensamentos automáticos. Observar evidências contra e a favor. O grande desafio é sabermos se o paciente está emocionalmente em condição de fazer essa reflexão. E aí, minha gente, o objetivo básico da TC, terapia cognitiva, ou TCC, é tornar esses pensamentos que nos ocorrem frente às situações somente como hipóteses, que podem ser confirmadas ou desconfirmadas através de um processo racional. Aplicabilidade eficaz em diversos transtornos, as pesquisas revelam isso, né? Bom, agora, nos fazendo referência ao artigo especificamente, né, que a Suzana tão bem apresentou, pesquisas sobre mudanças na plasticidade e melhora clínica com TCC. Eu peguei aqui alguns artigos, algumas menções específicas desse artigo, aonde ele vai dizer que 26 participantes com transtorno de ansiedade social, fobia social, tendo aplicado TCC e um grupo controle, a TCC ela
produzia reduções tanto no volume da substância cinzenta quanto na na responsividade do fluxo sanguíneo na amígdala, implicando em mudanças estruturais e funcionais que diminuem a força sináptica. Né? Os autores, então, concluíram que a diminuição da substância cinzenta ela mediava ali a responsividade, diminuindo os sintomas, a ansiedade social no grupo que tinha TCC aplicada. Né? Então, vocês percebem que é a aplicação da terapia, né? E certamente medição com tecnologia. Um outro estudo trazendo que 13 pacientes com dor crônica, a TCC resultou em melhora de sinais clínicos, né? E foi observado o aumento da substância cinzenta nos córtex pré-frontal e parietal posterior, através da observação de ressonância magnética, em comparação com os 13 controles saudáveis, através dos protocolos de atendimento de TCC em dor crônica. Esses dois estudos, eles tomados em conjunto, segundo o artigo, eles reforçam a premissa para a modulação da plasticidade sináptica conduzidas pelas técnicas da terapia cognitivo-comportamental. E ambos os estudos levaram à melhora clínica, porém por meio de uma diminuição e aumento da força sináptica, respectivamente, né, em cada estudo ali, o que nos remete a protocolos. Bom, uma reflexão aqui sobre psicoterapia e neuroplasticidade, tá? Redes neurais pré-frontais envolvidas em motivação, cognição, comportamento social e emocional exibem plasticidade dependente do processo de aprendizagem. A gente pode entender também que um processo psicoterapêutico, seja de que linha for, é um processo de aprendizagem, onde o sujeito tem a oportunidade de aprender algo a mais, seja da sua disfuncionalidade, seja da forma como ele vê, seja uma nova associação. Então, é um processo de aprendizagem. E os mecanismos por trás da plasticidade neural, induzida pelo treinamento cognitivo, eles estão presentes ao longo da vida, porque a vida nos estimula cognitivamente. E esse processo ele é dinâmico ao longo de toda a vida. E eles podem impactar na cognição de ordem superior, e isso já é dado da nossa natureza. Mas também são impactados por estados comportamentais e a química cerebral. Nem tudo é psique, nem tudo é fisiologia, nem tudo é o contexto ambiental. É uma relação que deve ser levada em conta, o que torna desafiador os nossos estudos. E, numa perspectiva clínica, os dados demonstram efeitos amplos, generalizáveis e duráveis relativos ao fenômeno da aprendizagem, que pode ser muito útil, muito úteis nos nossos estudos. Voltando aqui para o artigo, ele faz menção também à esquizofrenia, aonde observa-se nas pessoas com esquizofrenia um afinamento cortical acelerado e, por extensão, perda de sinapses associado à gravidade da doença na medida que isso vai acontecendo, né? E aí os estudos apresentados por esse artigo. O treinamento cognitivo, né, numa pesquisa, pode impactar a plasticidade estrutural e funcional de pacientes com esquizofrenia. 40 horas de treinamento cognitivo direcionado à memória auditiva e de trabalho foram associados a mudanças no volume talâmico em pacientes com esquizofrenia, sugerindo um efeito protetor ou de aprimoramento na estrutura talâmica, protetor da instalação, do agravamento do estado esquizofrênico, né? Um estudo recente também mostrou que mudanças na espessura cortical em pacientes com esquizofrenia, de início recente, que foram alocados aleatoriamente para treinamento cognitivo, direcionado ou uma intervenção de controle de jogo de computador, foi observado que, bom, enquanto a espessura cortical média não foi significativamente alterada em resposta ao treinamento cognitivo direcionado, aumentos individuais na espessura cortical foram preditivos, de aumento na cognição global, que é um efeito não visto, que não foi observado no grupo controle, tá? Mesmo não tendo sido significativo, não foi visto no grupo controle. E o aumento da espessura cortical ou o não afinamento cortical
é evitado, são fatores protetivos com relação à esquizofrenia. Não está no artigo, mas eu achei pertinente trazer sobre o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, que tem sido de interesse nosso, né? Eu e Kátia, a gente tem estudado bastante, que o TEPT, bom, reações psicológicas e orgânicas, né, no cérebro. Diante de experiência traumática, o cérebro ele promove alterações na tentativa de gerar uma resposta adaptativa àquela situação impactante, acionando ou modificando os esquemas cognitivos. O que são esquemas cognitivos? Lembram que eu falei das crenças, ideias, visões de mundo, e são por elas que a gente vê o mundo e interpreta o mundo. Então, quando é algo muito impactante, esses esquemas eles podem ser modificados, né? O resultado pode ser uma desestruturação dos gerenciadores cognitivos e comportamentais, alterando ou gerando crenças disfuncionais. A partir de uma catástrofe, eu posso alterar a ideia sobre mim mesmo e entender que eu sou uma pessoa extremamente vulnerável, né? Como uma crença estrutural. Ocorrem reforços nas estratégias de esquiva sempre que algum estímulo, né, similar vão ser interpretados à luz dessa nova crença, né, dessa estrutura cognitiva modificada. Por isso que o TEPT ele pode ser compreendido como uma alteração mal adaptativa do cérebro e das funções cognitivas relacionadas ao medo, da revivência da experiência traumática, né? E para e passo com isso, áreas e circuitos cerebrais hiperativos e inibidos cronicamente no TEPT envolvem, estudos já revelaram, principalmente amígdala, hipocampo, hipotálamo, corpo caloso, sistema nervoso autônomo e os eixos noradrenérgicos. Essas disfunções, né, neuroendócrinas, neuroimunológicas, elas alteram as funções cognitivas na relação mente-cérebro, em especial as funções executivas, incluindo a memória operacional, tá? Bom, como reflexões finais que eu consegui extrair da observação do artigo, da apresentação da Suzana e na tentativa de um diálogo da TCC com a neuroplasticidade, eu trouxe a ideia, né, a reflexão de que neuroplasticidade do cérebro ela é intrínseca ao desenvolvimento humano e nos confere adaptabilidade ambiental, né, aprendizado e bem-estar, né? Bom, é importante observar que a relação se dá nessa tríade que eu já comentei, entre a relação do corpo, como que é a nossa fisiologia, a nossa genética, o meio ambiente, que inclui hábitos, que inclui comportamentos, e a construção psíquica, as nossas crenças, estrutura de personalidade, o que nos tornam singulares, nos tornam pessoas ali individuais na concepção da palavra. E isso pode resultar em funcionalidade ou disfuncionalidade. Na disfuncionalidade, a gente pode classificar transtornos, entendendo que o conceito de funcionalidade, tudo aquilo que concorre para os nossos objetivos, disfuncionalidade, tudo aquilo que não contribui para os nossos objetivos. Uma outra reflexão que eu tive também, a tecnologia a serviço do avanço do conhecimento e desenvolvimento de técnicas terapêuticas cada vez mais necessárias, né? O avanço da tecnologia. Um outro aspecto que também me pareceu bastante instigante é que, bom, nesse artigo foi observado que estudos revelaram que frequências mais altas em TMS, né, 5 a 20 Hz, tendem a aumentar respostas corticais. Frequências mais baixas, abaixo de 5 Hz, tendem a inibir, né? Isso não é uma novidade para a gente, né? No entendimento da repercussão no córtex da estimulação magnética transcraniana. Entretanto, alguns estudos encontram evidências ao contrário, a depender da forma como a comunicação daquele sujeito se dá ou vinha se dando, né? Isso nos chama a atenção para o quanto generalizar um achado, né, pode ser algo não necessariamente assertivo, e a ideia de o quanto devemos, né, ou seria muito interessante avançarmos para protocolos individuais. E me veio a seguinte reflexão.
a indicação de que respostas diferentes de pacientes em psicoterapia às mesmas técnicas, né, em TCC, aonde o terapeuta ele tem que ter a sensibilidade de que essa técnica está trazendo resultado. Esse paciente ele é mais adepto ou amigável a esse tipo de técnica, eu consigo ver a melhora ali no discurso do paciente ou no comportamento dele. Pacientes mais imagéticos, mais dado a situações emocionais, com habilidades de insight, com dificuldade de confrontação, né? Seriam também esses movimentos individuais na relação do nosso cérebro. Em terapia, a gente tem a possibilidade de observar se o paciente está evoluindo ou não, de acordo com o comportamento e o discurso. E, para terminar aqui, a melhor compreensão das características individuais, que podem nos levar a tratamentos e protocolos individualizados, e principalmente também a necessidade de monitoramento para essa compreensão durante e após o tratamento, e a tecnologia sendo muito necessária para isso tudo. Tá? Espero não ter sido muito acelerado aqui, mas é isso aqui que eu preparei para a gente hoje. E agora a gente abre aí para o bate-papo. Excelente, Carlos. Acho que ficou claro, e também eu acho que ficou assim, né, evidente que quando você faz saúde mental, né, pelo menos para a saúde física, eu também entendo assim, a gente vai atender um paciente, por exemplo, eu acabei de atender um com ataxia. Você não vai chegar lá, estimular o cérebro e falar tchau, né? A gente sempre é, estimula e faz exercícios durante ou imediatamente depois, ou nos intervalos entre os trens de pulsos, a gente faz as terapias ativas, porque justamente isso que você fala, né, Carlos, da importância de estimular a autorregulação, senão o paciente vai ser um paciente eternamente dependente de técnicas terapêuticas, e o que a gente quer é o contrário disso, né? Que o paciente caminhe com o reequilíbrio das suas funções cognitivas e emocionais para lidar com os desafios da vida sem depender de medicamento ou de psicoterapia ou de neurofeedback ou de neuromodulação, seja o que a gente estiver usando como técnica terapêutica. Então, eu acho fundamental que, quando você trata um paciente com doença mental, né, uma depressão, TEPT, esquizofrenia, ou vários tipos de ansiedade, também do espectro da ansiedade, que se faça paralelo, da mesma forma que a gente faz fisioterapia para o paciente neurológico, que se faça paralelamente e de preferência junto, né? A neuromodulação, uma terapia, uma psicoterapia eficaz. E dentro do que a gente tem na literatura, a TCC é apontada como uma das mais eficazes, talvez até porque tenha sido a que tenha sido mais estudada, né? Tem mais evidência para isso, mas é uma técnica breve, né? De tratamento breve que visa dar autonomia para o sujeito. E eu acho que é super importante a gente entender que no paciente que tem uma condição complexa e multidimensional, como um transtorno mental, que ele seja assistido por alguém que não vai só fazer neuromodulação. Então, a gente sabe que tem muitos colegas que fazem neuromodulação para a saúde mental e não têm a formação psicológica, né, psicoterapêutica. Eu acho que, então, são pessoas que têm que entrar com as técnicas da sua habilidade profissional, porque a gente sabe que fisioterapia, por exemplo, né, exercícios terapêuticos, realinhamento postural, mobilização, técnicas manuais, ajudam também a regular a função mental, né, as funções mentais, então, psíquicas.
Então, o fisioterapeuta deve acabar a neuromodulação e aplicar uma técnica ativa da mesma forma que nós, psicólogos, devemos aplicar as nossas técnicas, por exemplo, a TCC, a EMDR, o neurofeedback, ou outra coisa que a gente queira, que seja ativa, né? Para fechar esse circuito. Senão, você abre o cérebro ali, ativou neurônios, sinapses, não sei o quê, mas o cérebro não tem nada para fazer com isso, porque não tem nenhuma técnica aí. O que vai acontecer? No mínimo, você corre o risco de o paciente sai do seu consultório e aí enfrenta uma situação desafiadora e ele não desenvolveu nenhum recurso, né, que ele possa ele mesmo enfrentar. Então, eu acho que é super importante, por isso eu pedi para você complementar, trazer essa visão da terapia cognitivo-comportamental como a técnica ativa principal que a gente usa junto com a neuromodulação, né? Porque não dá para só fazer neuromodulação e dar tchau para o paciente, a gente tem que desenvolver essas habilidades cognitivas para que o paciente possa aprender a se autorregular e no futuro não tenha que ficar tendo que voltar, porque o sintoma voltou, ele volta para fazer novas técnicas de neuromodulação, mas sim está associado. Queria ouvir a opinião dos meus colegas aí. Bom, enquanto alguém se prepara para falar, né, só uma reflexão que me veio aqui, né, não só para a área da psicologia, mas para outras áreas também, como, por exemplo, a gente recentemente, né, fizemos um estudo aqui sobre o eixo cérebro, né, o processo gastrointestinal com o nervo vago, né, aonde alguém que tenha um sucesso no tratamento de alguma disfuncionalidade precisa também ver os seus hábitos, sejam eles posturas emocionais diante das situações ou até hábitos alimentares. E na psicologia também não é diferente, o que a gente está falando aqui, aonde isso implica em todas as áreas, né, a meu ver, a necessidade de uma conscientização para o paciente de que a melhora vem do movimento dele, principalmente. Ela só tende a ocorrer se ele, paciente, se movimentar, seja para ir à terapia, ou mudar um hábito, ou parar para observar as situações que causam aquilo, né? Então, a necessidade de deixar claro para o paciente que o movimento dele é muito importante, que esbarra em outro aspecto a ser observado pelo profissional. Qual é o nível de consciência que ele tem, que ele acessa sobre isso, e qual é o grau de motivação dele para isso. Então, a observação do estado motivacional do paciente para aquele tratamento que ele se propõe, eu imagino que seja algo, né, bastante importante também para o sucesso do tratamento. Independente se o profissional é da psicologia ou não, uma possível observação sobre isso. Foi muito importante o que vocês falaram. Dentro da fisioterapia tem esse desafio também para direcionar o tratamento, né? Para onde você quer chegar com aquilo tudo, né? Agora, a neuromodulação, a gente tem essa ferramenta para aumentar o local que a gente quer direcionar. Só que se não direcionar, vai ser algo perdido mesmo, como a professora Kátia falou. Então, é isso, a Kátia falou. Então, é isso mesmo, eu concordo. Foi interessante esse fechamento para direcionar mesmo para aquilo que cada área de interesse, né? Temos. E outra coisa, né, Suzana, é a questão da gente conhecer nossos limites, né? Enquanto profissionais, saber o que a gente dá conta e o que a gente vai precisar trabalhar junto com outros profissionais, né? Para a gente não estar achando. Outro dia eu vi no tratamento de dor crônica, os fisioterapeutas colocaram lá como num site aí bem famoso até técnicas de avaliação e técnicas de tratamento. E aí eles botaram lá
Na avaliação, aplique a escala de ansiedade de Beck, a escala de depressão de Beck. No tratamento, você usa TCC. Aí eu fiquei me perguntando de onde eles conseguiram é, essa. E é até, assim, do ponto de vista de direitos autorais, né? O Beck tem as editoras que entregam o questionário dele, eles exigem que seja um psicólogo a aplicar, porque não é uma simples escala, você tem que juntar o resultado da escala com as observações e as coisas que se avalia ali no paciente. Não é só olhar a escala, né? A gente tem que saber fazer uma avaliação mais completa do paciente e, principalmente, a abordagem terapêutica, né? No TCC parece simples quando o Carlos apresenta aqui, né? Ele é muito bom nisso, mas eu que estou estudando aí TCC, sei que não é tão simples assim, até você mesmo, enquanto terapeuta, conseguir distinguir bem claramente o que é um pensamento automático, uma crença intermediária, uma crença central, como você vai caminhar passo a passo para você não estar, como o Carlos diz, dando murro em muro, em pedra, que não vai para lugar nenhum. É uma coisa, uma habilidade que exige uma formação bem cuidadosa e lenta. Você não aprende assim do dia para a noite a usar técnicas como a TCC. Assim como a neuromodulação, assim como o neurofeedback, assim como exercícios terapêuticos ou terapia manual. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nessas fronteiras, né, que dividem as profissões, para que a gente faça aquilo que a gente tem capacidade já, competência, habilidade desenvolvida e competência para aplicar uma avaliação realmente sólida, aplicar as técnicas terapêuticas, saber reavaliar e mostrar para o próprio paciente, né, que faz parte desse complexo, o resultado com que ele está obtendo com aquelas técnicas e entregando para ele a capacidade de autonomia, de autorregulação, para que ele possa terminar esse ciclo terapêutico com uma clareza, onde eu estava, o que eu fiz, por que eu fiz, o que eu ganhei, e agora eu posso seguir adiante sem esses auxílios, ou não, né? Manter. Tem gente que eu fico vendo que quer ficar, gosta de remédio, que vai tomar o resto da vida para dormir, só dorme com remédio e não quer tentar outras coisas. É a escolha também do paciente, né? A gente sabe que não é isso que eu escolheria para mim, e o máximo que eu posso fazer para ele é falar o que eu escolheria para mim, para minha família, mas a decisão é dele, né? No final. Pensando em trazer um conteúdo assim para outros profissionais verem, seria interessante, por exemplo, a gente fazer um levantamento de alguns trabalhos que utilizaram, por exemplo, a avaliação, as intervenções e pós, tanto nas áreas de fisioterapia, de outros profissionais. Seria interessante, mas nessa avaliação direcionada à resposta mesmo do tratamento, como a neuroplasticidade. Será que seria interessante para a gente mostrar, assim, para outros Eu profissionais, acho fazer um ótimo. levantamento, sabe? Eu acho ótimo, Su, mas eu entendo assim que para mostrar plasticidade a gente precisaria de medidas fisiológicas. A gente pode Mas às vezes mostrar os que já diretamente. Ah, fizeram, sabe? Fazer um levantamento do que já foi feito até agora, assim. Só para demonstrar, provar o que, sabe? Nessas técnicas, o que eles usaram, técnicas diferentes, não sei se tem, né? Se teria suficiente, mas poderíamos levantar, né? Alguma coisa assim. pode ser.
Mas aí eu vou te pedir para você assumir frente disso e já ir levantando, pelo menos na fisioterapia, né? É, legal. Ô, Suzana, boa Oi, tarde. boa Suzana, o tarde. que nós temos feito aqui? Antes do paciente chegar aqui na clínica, a gente tem colocado o equipamento do neurofeedback, a gente vê como está o funcionamento da pessoa, quais as áreas cerebrais que estão desativadas. Em casos de pacientes também que eles estão com neurológicos, tá bom? Fazemos as sessões ou TDCS ou magnética, dependendo de cada caso, é claro. Depois voltamos para a máquina e vemos como é que está novamente esse funcionamento cerebral. E é isso. E isso tem... Estou comentando isso por causa da neuroplasticidade que você está comentando aí. Como que mensura isso, então? A gente tem mensurado dessa forma. É legal na parte clínica, né? Utilizar o neurofeedback. Só que para você dimensionar, o neurofeedback ele pode atrasar um pouquinho as respostas, sabe? Assim, é interessante a parte clínica, mas, por exemplo, tem a ressonância que ela demonstra bem claramente o espaço, né, das áreas que estão sendo afetadas ou trabalhadas, e o EEG, o magneto, o encefalograma, tem mais velocidade, né, no tempo com que isso acontece. É diferente do neurofeedback que se usa mais na prática, né? Mas eu não sei se... Nós não usamos o neurofeedback para ativação. A gente Não, usa o entendo, neurofeedback para avaliar, para né? avaliação. Isso, tá? Isso, é Então, isso mesmo. então, a neuroplasticidade é nada mais do que isso, é reabilitar, busca de reabilitação do sistema por ele próprio, né? A capacidade que ele tem de se reabilitar. E isso, a gente consegue mensurar isso sim, tá? Antes a gente ia ficar pedindo casos de depressão muito extrema, ninguém melhorava, era ressonância magnética neurofuncional que a gente pedia para fazer aqui na axial. Nós estamos em Minas. E o exame, beleza, dava certo, mas o depois ninguém fazia. O advindo das novas tecnologias chegando facilitou demais o trabalho da gente. Então, Ainda mais a na neuroplasticidade... parte clínica, né? Isso Não, é muito total. interessante. O Carlos falou uma coisa que é preponderante na formação do pensamento. Quando que eu vejo que a pessoa está saindo da depressão? Quando ela começa a planejar a vida. Ela parou com aquele pensamento tenebroso, sabe? De o mundo é péssimo. A pessoa começa a planejar saídas para a vida. Ali ela saiu da depressão. Ela está no processo, né? Seria isso. Deixa eu me meter a colher aí nessa discussão. Alessandro, eu acho que a confusão aí do neurofeedback talvez seja uma questão de conceito. Quando você está fazendo uma avaliação, você está fazendo uma avaliação para o neurofeedback, só que você está usando um KID, que é tomada de dados de eletroencefalografia. E que eu concordo que ele é uma medida de tempo real, é uma medida muito... Ele é muito preciso em termos de o que está acontecendo naquele tempo, diferente da tomografia ou de outro exame de imagem. Mas quando você está falando de neurofeedback, pressupõe-se já um tratamento, pressupõe-se já uma estimulação. Então, se você está avaliando, né, a gente até usa avaliação no neurofeedback, mas o que você está usando é o KID, que é a eletroencefalografia Isso mesmo. quantitativa, desculpa. Exatamente. Quantitativa. O programa que a gente tem para ele é isso mesmo, parceiro. É isso mesmo. Porque quando a gente fala neurofeedback, a gente que trabalha com neurofeedback, a gente coloca tudo dentro do neurofeedback, né? Mas, assim, é interessante explicar para quem não conhece, né? Que tem essas fases. A avaliação é um KID, é diferente, porque aí você fez o levantamento de qual áreas estão ativadas, qual áreas que não estão sendo ativadas, e aí você propõe um protocolo, né? Então, isso aí mesmo. é interessante. Eu acho que é biofeedback que a galera está chamando aí agora. Seria, acho que mais ou menos esse, não. Ele tem o bio,
A gente utiliza, mas a gente não utiliza ele para modulação. A gente utiliza ele para essa finalidade e eu jogo para as outras máquinas. Mas é isso mesmo. É interessante, a gente tem uma discussão falando da fisioterapia, nem é tanto da saúde mental, tem uma discussão com o Ivo Donner, lá de Brasília, que ele fala assim para mim, eu não entendo por que a fisioterapia não usa a eletromiografia, né, o Mas biofeedback, usa, gente, mas usa, Gilberto. não O usa, O usa, biofeedback que a gente usa é justamente com eletrodos de eletromiografia. Você usa muito em paciente neurológico e principalmente no assoalho pélvico, eu acho que é o que mais é usado, é o biofeedback com eletromiografia. Eu já trabalhei, como eu falei para vocês, com neurofeedback, que fazia tanto com EEG como com ECG, para modulação da frequência cardíaca, como com a EMG. Então, tanto faz o sinal se está vindo do músculo, da atividade cerebral ou da atividade cardíaca, você pode, se você tem um eletrodo que capta o sinal e você consegue, com o software, modular o que você quer que aconteça, e você consegue fazer, através de exercícios, de programinhas simples, fazer com que, por exemplo, a criança se usa as carinhas, né? Então o bonequinho vai rindo cada vez mais quando consegue ativar o músculo certo. Então a fisioterapia usa bastante. E a gente chama de biofeedback, mas, na verdade, para mim, tudo é biofeedback, você está mexendo com sistemas biológicos, e tanto faz se está no coração, ou no cérebro, ou no músculo, a ideia é que em tempo real a gente possa captar o sinal elétrico e transformar isso numa informação que estimule o paciente a ativar o que a gente está querendo com o recurso terapêutico de acordo com cada caso. Só não, não, complementar. isso, eu concordo com você, a maioria dos fisioterapeutas e fono que eu conheço utilizam o biofeedback, porque o neurofeedback, ele é um tipo de biofeedback, é só porque a medida que você toma é de sistema nervoso central, então por isso que é de neuro, são dos neurônios, né? O, mas essa discussão que ele sempre tem comigo é porque ele acha pouco. O pessoal que a gente conhece que usa, porque trabalha nessa área de neuro, né? Então, a maioria que usa trabalha nessa área. Então, ele fala de toda a fisioterapia. Mas o que eu acho interessante aí é que sim, com o EEG, você pode medir a neuroplasticidade, né? E é uma coisa que você falou, cara, que é muito interessante e que eu sempre, né, eu trabalho com esse negócio desde 2006. É interessante que você predispõe o sistema, né, o neurônio, a fazer alguma coisa, e você tem que falar para ele o que vai fazer, você tem que estimulá-lo, né? Então, no caso da psiquiatria, por exemplo, quando eles os casos que eu fico mais próximo, que eu conheço alguns profissionais médicos que trabalham com estimulação com TMS, eles usam o TMS concomitantemente com a ketamina, por exemplo. Porque eu entendo que você usar é claro que você tem uma melhora, mas você usar só a estimulação transcraniana e você não dá mais nada ali, além disso, como você falou, né, que cada um na sua área vai fazer a sua estimulação, ela não é tão eficaz quanto Agora, você. eu concordo plenamente com você. Agora, sim, a questão que eu acho, Gilberto, é que a gente não tem estudos suficientes sobre metaplasticidade. Então, quando você começa a associar várias coisas, vamos dizer, um paciente com depressão que vai fazer fisioterapia, vai fazer neuromodulação, vai fazer neurofeedback, vai fazer TCC, vai fazer exercício físico, vai fazer terapia junguiana, sei lá o quê. Ele está tentando cercar aquele problema que é complexo, ele quer sair daquela situação, mas a gente não sabe
o quanto a interação dessas várias técnicas pode acabar dando um efeito rebote, entendeu? Porque não tem pesquisas que justamente testou, é melhor fazer só TCC e neuromodulação, ou é melhor fazer só neurofeedback com neuromodulação, ou é melhor fazer só exercício com neuromodulação, ou é melhor conjugar que técnicas que vão ter maior eficácia, entendeu? Não existe isso. E eu já vi um caso só, mas eu já vi um caso de um paciente que justamente ele foi tentar fazer tudo ao mesmo tempo, procurou 2 psiquiatras diferentes, um mandou um medicamento, outro mandou outro, e ainda foi fazer a neuromodulação. E aí a ideação suicida foi lá para cima e ele quase se suicidou, né? Porque ele tem uma depressão grave. Mas aí a gente fica assim na mão, e se vai apontar, por que você tomou 2 medicamentos assim, né? Mas foi apontado que foi a neuromodulação que piorou. Mas, Entendeu? Kátia, o que acontece, assim, eu vou te dar um dado que dessas questões mesmo, né? Eu acho que sempre você tem que escolher as melhores alternativas. Em 1995, lá no IPQ, no ambulatório de ansiedade, alguns trabalhos que foram feitos associavam a psiquiatria biológica, né, medicamentosa, com a TCC. Isso em 1995, olha quantos anos que tem. E foram feitos alguns trabalhos separando, né, só TCC, só terapia medicamentosa e as duas juntos. Os resultados que encontraram foi a associação de TCC com a terapia biológica da psiquiatria. Então, assim, tem que cuidar. Se tanto você pega um paciente, dá um tanto de estímulo para ele, você pode criar, por exemplo, em alguns casos, um surto psicótico, dependendo do paciente, né? Por isso que eu tenho umas ressalvas muito grandes de quem cuida de paciente psiquiátrico, pessoas que não tenham qualificação para isso. Eu acho que não deveriam mexer. Mesmo quem faz neurofeedback, tem algumas abordagens de neurofeedback que faz o seguinte: não, a gente cuida do cérebro. Então não importa o que o cara tem. Isso não pode ser assim, né? Porque se ele tem um surto dentro de um consultório de uma pessoa que está aplicando essa técnica, inclusive pode ter uma violência contra a pessoa que está aplicando. Então, são questões muito que tem que ser muito bem vista, né? Mas o pessoal da PUC do Rio, uma época, muitos anos atrás, eles estavam estudando essa questão da psicoterapia e da plasticidade, usando EEG. Assim, eu não sei se eu conseguiria recuperar alguma coisa de publicação, tem muitos anos isso, mas então não são coisas novas, né? Acho que são coisas que o pessoal para de fazer, ou o pessoal vai ver outras coisas. Mas com o desenvolvimento dessas tecnologias, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, para a gente estudar e ver. Perfeito. Minha gente, Estou falando rápido por tá causa do horário, ótimo. eu sei que. Não, tá ótimo, tá bom. A gente tinha que ter uma mágica aí para alongar o tempo, mas a gente precisa aqui se encaixar aqui no tempo de cada um. Tem gente que tem que almoçar, tem gente que tem que voltar a trabalhar, né? E é isso. Bom, mas eu não quero ser assim delicado, mas a gente precisa terminar. E eu acho que no finalzinho agora rendeu uma conversa bastante interessante, importante, que abre aí temas para próximos encontros, né? A gente trabalha essas ideias para trazer isso como tema a ser explorado, né? Tá bem? Isso Bom, mesmo. então tá. Então tá, tudo de bom, obrigada. Bom falar com Apresentação vocês. excelente, viu? Obrigada. Obrigado a vocês, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau, Obrigado, tudo de gente. bom. Tchau, tchau. Tchau, Até semana que Tchau, vem. tchau. Muito obrigado até, aí. Até tchau, semana que vem. até.